aquilo que eu falo. Em plena pandemia, o governador do Rio está comprando caveirões de Israel. Quanto custa um carro de assalto blindado como esse? Eu não sei dizer, mas eu chuto que é coisa de milhões de reais. O Rio de Janeiro, numa situação muito precária, o Rio de Janeiro tem um abismo social quase que intransponível, onde, como bem disse o Constantino, as favelas são campos de concentração de extermínio, né, para a Polícia Militar. Essa Polícia Militar do Rio de Janeiro que é a barbárie institucionalizada. Então, eu queria muito sua opinião sobre isso, sobre esse aumento também da violência estatal contra os pobres, contra os presos na periferia, justamente no momento onde o Brasil deveria estar se mobilizando, o governo, o Estado, para salvar essas pessoas, para levar alimentos, para dar auxílio emergencial e comprar vacinas para elas. Bom, aqui a gente tem que destacar um fato que é o seguinte, né? É até um pouco simbólico terem comprado esses carros aí, os caveirões de Israel, porque as favelas brasileiras são uma espécie de faixa de Gaza do Brasil. É um gueto, né? É um lugar onde se amontoam aí as pessoas e são tratadas como eram tratados aí os judeus nos guetos nazistas, né? Como são tratados os palestinos na faixa de Gaza e tudo mais. Bom, isso daí, eu acho que há um aumento dessa situação, né? Apesar de que nós não podemos deixar de assinalar, como bem disse o companheiro, que isso é uma situação permanente, né? Não é agora com o Bolsonaro que o pessoal passou a matar gente na favela, isso aí é de sempre. É uma parte integrante do regime político brasileiro em todas as situações. A pobreza, né? A população pobre, a população trabalhadora do Brasil, ela é tratada com meios de terrorismo político, de terrorismo estatal. Isso é muito conhecido, né? Por isso eu acho também que a discussão que a gente teria que levantar aí, né, a reivindicação política é a extinção da polícia militar o mais rapidamente possível. Tem que acabar com o morticínio. As propostas aí de controlar a polícia militar, depurar a polícia militar, isso é tudo uma grande fantasia. Tem que acabar, isso é um grupo de extermínio. Né? Quando você tem um grupo de extermínio, você não reforma o grupo de extermínio. Eu nunca ouvi falar disso daí. Eu nunca ouvi ninguém propor reformar a SS nazista. Isso é uma coisa que tem que ser extinta. A polícia militar é uma espécie de SS brasileira, né? Então, tem que ser extinto e tudo mais. Precisaria ter essa consciência. O mais espantoso, eu acho que é uma coisa muito reveladora, né? É que, no meio da pandemia, onde a população está cada vez mais encurralada, não só aumenta a repressão política, como que os ataques econômicos contra a população também aumentam. O governo está aí um projeto de lei que permite congelar o salário de todo funcionalismo público, se os gastos chegarem num determinado teto. Quer dizer, ao invés de ajudar a população, né, os governos eles estão apertando o pescoço da população numa situação extremamente crítica, né? Eu não sei, o que eu vejo aqui é o seguinte, né? Na minha opinião, essa situação já deveria ter explodido aí, no Brasil. É muito mais grave do que a situação que levou à explosão no Chile, na Bolívia. É gravíssima a situação brasileira. Atingiu uma gravidade, inclusive eu diria, inédita. Tá? Eu acho que a esquerda, né, tem que colocar na ordem do dia de fomentar essa explosão. Não dá para ficar parado assistindo isso daí. Eu concordo com o companheiro. Você imagina, esse negócio das favelas, isso daí precisa de uma resposta extremamente enérgica. Não dá para tolerar. Não adianta você ir lá e fazer um protestozinho,
fazer um discurso no Congresso, isso daí não vai sensibilizar ninguém. Esses governos que controlam as polícias militares, eles obedecem a uma política já estabelecida há muito tempo, que é uma política genocida e tudo mais. Ninguém está nem aí para o que está acontecendo no país. Você vê que nem o problema da vacina eles conseguem resolver. Nós estamos mergulhados num completo caos social e econômico. É o caos. Né? Eu acho que é preciso uma resposta enérgica. Pedir o fim da polícia militar, exigir a vacinação em massa imediata. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu falei isso aqui várias vezes, e o pessoal, em geral, faz um silêncio em torno disso. Né? Eu acho que as autoridades, a burguesia, os governos burgueses, eles só entendem a linguagem da força. Eles não entendem a linguagem da civilização. Não adianta você simplesmente fazer uma denúncia num jornal aqui no DCM, por exemplo, num programa de vídeo como esse, fazer um discurso no Congresso Nacional. Para eles, isso daí não vira nada, não vale nada. Só a hora que a população sair à rua e fazer como fizeram no Chile, na Bolívia, interromper o tráfico nas estradas, botar para quebrar aí em vários lugares, como fizeram nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em Portland, a população negra e uma parte da população branca trabalhadora tocaram fogo na delegacia de polícia que matou o rapaz lá. E isso daí coloca a burguesia na defensiva. A burguesia olha e fala assim, nós estamos provocando um início de revolução popular. Quer dizer, você simplesmente fazer discurso, fazer denúncia, não resolve. É preciso mobilizar. E eu acho que é a única saída nesse momento no Brasil, né? Diante da catástrofe que nós estamos vivendo e que nem para esse morticínio que o companheiro descreveu aqui, da moça que levou um tiro de fuzil na cara. Nem a pandemia, os 270 mortos, né? E vamos dizer que uma grande maioria desses 270 mortos é da população pobre brasileira também, né? Nas grandes cidades. Nada detém esse pessoal. Então nós temos que ter uma caracterização. Isso aí não são seres humanos no sentido normal da palavra. Eles não ligam. Né? Eles só vão se mexer a hora que acontecer como no Chile, acontecer como nos Estados Unidos, como está acontecendo no Paraguai agora. Né? Eles só entendem essa linguagem. Isso é uma coisa que toda a esquerda precisaria entender profundamente. Nós não vamos mudar nada. Veja, não há greves, não há grandes mobilizações, está tudo parado. A esquerda fala que não dá para mobilizar na pandemia. Não é fato isso daí. E se não mobilizar na pandemia, vai morrer muita gente. A situação fica cada vez mais pior. E agora, como eu disse, há toda uma movimentação da direita, da extrema-direita e das Forças Armadas que inspira aí uma enorme preocupação. Se a gente ficar parado, nós vamos ser vítimas indefesas, sem resistência dessa situação.